Olá, eu sou Thomas Santana, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal sobre atualidades do direito. Ao longo desse mês nós temos falado sobre a contratação na internet, algo que é tão comum no nosso dia a dia. Uma das maiores preocupações vem dos leilões eletrônicos, né? Aquele que é tão comum hoje para a venda de ativos, mas surte a dúvida sempre na pessoa que participa em relação à segurança jurídica. Por isso, hoje nós temos aqui o Thiago Aguirre. Ele é Head Comercial da Zuckerman Leilões e vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre esse tipo de serviço na internet. Thiago, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão do leilão eletrônico, algo que é muito expertise de vocês. Antes da gente começar, queria ouvir um pouco de você, da sua experiência, você contar um pouquinho quem é você, como que você começou a trabalhar na Zuckerman. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, Thomas, em nome da Zuckerman, agradecer você, agradecer o escritório, o PG Law. Na verdade, a minha história é um pouco, eu acho que é um pouco da história de muita gente, né? Meu histórico, obviamente, é de banco, né? Eu fiquei mais ou menos 15, 16 anos trabalhando no mercado financeiro e dentre eles bancos pequenos, bancos maiores. Cheguei até me aventurar estruturar uma operação de uma asset independente. E aí depois de 15, 16 anos, minha formação também acadêmica é um pouco nessa linha, né, nesse formato. Então eu sou formado em administração de empresas pela AFAP. Eu tenho pós-graduação em economia pela GV, né? E além disso alguns outros cursos também, mas sempre voltado para o mercado financeiro. Mercado de leilões nunca passou pela minha cabeça, né? Enfim, é o que eu falo sempre. Hoje eu me coloco muito no lugar dos clientes, né? O cliente hoje ele gosta, tem um pouco de receio, né? E esse é um pouco do nosso papel hoje, né? Do meu papel, até me colocando como cliente, para a gente tentar desmistificar isso e colocar realmente como as coisas funcionam. Então, depois desses 15, 16 anos de banco, numa conversa assim, entre amigos, eu decidi sair de banco, sair do mercado financeiro, até por conta daquela loucura, aquele estresse. Decidi, e aí analisando algumas oportunidades, algumas conversas, surgiu uma delas, né, a possibilidade de ingressar no mercado de leilões, né? Como eu disse, para mim totalmente novo, totalmente fora do que eu sempre imaginei como carreira, né? Mas aí eu fui estudar um pouco e tinha uma certa relação, até eu conseguia utilizar um pouco do meu background como banco, né? Então via operações de crédito, via negociação, né? Não deixa de ser uma negociação, seja com o comitente, com o cliente, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. E na verdade daí surgiu a ideia. O mercado ele estava um pouco à época caminhando aí para uma crise e ao mesmo tempo eu entendi também, identifiquei uma oportunidade no mercado digital, no mercado eletrônico, né? Porque até 2009 o leilão era praticamente presencial, enfim, tinha aqueles grandes eventos, né? Que foi uma época também bastante marcante para nós, Zuckerman, também como leiloeiro. E aí eu decidi, topei, né? Enfim, em contato com um amigo, a gente conversou, desenhamos um modelo e eu topei, aí abracei a ideia de montar a área extrajudicial de uma outra leiloeira que atuava muito no judicial. Usar um pouco da minha expertise de banco, né? Falar a linguagem do banco, entender o banco. O banco hoje é muito criterioso para você poder ser um fornecedor, né? Prestar um serviço para ele. Então a gente sentou, desenhou, juntou aí todas as pecinhas do quebra-cabeça e lá fiquei 5 anos, né? Fiz uma longa história lá com com muitos resultados positivos, né? Sou muito grato a eles até hoje. E aí surgiu a oportunidade, né? Eu vi, enfim, há 2 anos atrás mais ou menos, 2 e pouquinho, vi meu ciclo se encerrando e abrindo uma nova frente, abrindo uma nova porta, que na verdade é a Zuckerman Leilões, né? Hoje somos aí um dos principais leiloeiros do Brasil, né, no quesito aí leilão, seja judicial ou extrajudicial. E aí gostei do negócio, né, gostei da coisa e hoje represento a Zuckerman em toda a tratativa que a gente tem com o cliente, com o comitente, seja banco, seja advogados, seja o magistrado. Então hoje essa é a minha função, meu papel, tudo que for relacionado a clientes hoje da Zuckerman acaba passando por mim.
esse tipo de situação. Ah, legal, bacana. E me diz uma coisa, falando um pouco da Zuckerman, que tipo de serviço que a Zuckerman na qualidade de leiloeiro ela presta? Você falou do judicial, do extrajudicial, explica um pouquinho pra gente como que funciona isso. Na verdade, a Zuckerman, ela presta... Nós temos aí alguns tipos de leilão, né, Thomas? A gente tem um leilão extrajudicial e a gente tem um leilão judicial. Dentro do leilão extrajudicial, a gente tem algumas subdivisões, né? Então, a gente tem um leilão de alienação fiduciária, previsto aí pela Lei 9.514, né? Nada mais é do que uma operação de crédito feita por algum banco, algum fundo. Você tem um leilão particular, que a gente chama também hoje, que é um leilão bastante procurado, tá? Por players do mercado, sejam empresas para desmobilizar ativo, sejam pessoas físicas para vender seu próprio imóvel, esse é bastante interessante. E você tem o leilão de patrimônio dos bancos, né? Que é o leilão de BNDU, que na verdade a sigla é bens não de uso. Né? Então é um ativo que em algum momento ele foi uma operação de crédito, que não foi honrada e esse ativo se transforma em patrimônio. Né? Depois de algumas regrinhas, de ter passado por alguns pré-requisitos da lei, ele vira um ativo de patrimônio do banco. E esse mesmo banco o disponibiliza depois em leilão e, obviamente, utiliza a nossa plataforma para a venda desse ativo. Tá? E aí, no âmbito judicial, a gente tem o leilão, obviamente oriundo de uma execução, né, de um processo, e também temos aí uma derivada deste leilão, que seriam os leilões de recuperação judicial e falência, né, que é um outro produto, né, dentro desse mundo de leilões. Né? Esses são os leilões que nós oferecemos. E aí, plugados a esses leilões, que aí é o jogo, né, o quebra-cabeça, enfim, a gente cada vez mais tem procurado se apoiar em tecnologias e serviços. Né? Hoje a gente sempre conversa muito internamente, tem duas frentes muito importantes. Né? Hoje, quando você trabalha com judiciário e com banco, você tem que ter serviço de excelência, né? Qualidade, obviamente, e entrega. Né? Performance é sempre, né? Nós somos medidos por isso aí em toda a parte dos leilões extrajudiciais. E aí nós começamos a plugar alguns produtos e serviços ao redor do produto leilão, para a gente ter uma esteira completa. Então, o que seria isso, assim, a grosso modo? A gente tem alguns produtos e serviços pré-leilão, que a gente chama. O leilão em si, né, que é toda a divulgação de marketing, que é um grande diferencial da Zuckerman, né, todo um mailing com aproximadamente aí 1 milhão de clientes. Né, a Zuckerman tem 35 anos de história, enfim. Então tem todo um mailing por trás, né, toda uma segmentação. Então eu recebo um ativo com a característica, sei lá, de um terreno, eu vou direcionar aquele ativo para quem é o meu comprador de terreno, né? Desde região, segmentar por perfil de imóvel. Então, a gente tem, no pré-leilão, a gente tem, por exemplo, serviços de levantamento de débito, levantamentos de ação, diligência nos imóveis, né? Então não é que nós recebemos simplesmente um ativo e levamos ele a leilão na nossa plataforma, não. A gente vai acoplando serviços. Aí tem todo o percurso do leilão e a gente tem também serviços aí no pós-leilão, que também é um grande diferencial da casa. Então a gente tem toda uma área de cobrança com uma equipe super qualificada. Temos toda uma parte de cobrança automatizada, então não tem mais troca de e-mails com o cliente, é tudo via uma plataforma desenvolvida pela Zuckerman, para não haver troca de documentação, né, respeitando uma série de questões, hoje em dia principalmente questão de LGPD, enfim. Então tem toda essa questão também. E no pós-leilão temos a parte de cobrança, que a gente consegue disponibilizar para os nossos clientes, a parte de formalização, né, de escritura, de cartório, todo esse acompanhamento e o que é bastante importante nessa questão toda, né, que eu comentei, o nosso viés aí de tecnologia, vindo muito do nosso CEO, o André Zuckerman, tentar sempre automatizar os processos. Né? Então essa parte hoje nossa do pós-venda, do pós-leilão, seja cobrança ou formalização, é uma esteira praticamente automática. Né? Você tem, obviamente, a interferência humana, né, para checagem de documento, mas o cliente ele entra no meu portal e ele faz sozinho e, se precisar, a gente consegue dar esse suporte. Tá?
E aí tem outros produtos também, que eu chamo até de produto, né? É mais até um produto do que um serviço. A gente tem um produto hoje de desocupação. Então, hoje a gente oferece desocupação para os leilões, principalmente de bancos. Desocupação é você leiloou lá um imóvel, Exato, tem alguém ocupando. Exatamente. A Zuckerman faz o serviço. Exatamente. Na verdade, a gente faz via um terceirizado, né? A gente tem uma grade com alguns escritórios que legal. Que nós escolhemos mediante algumas métricas também, né? Não então tem que entregar algum pré-requisito que a gente definiu perante os clientes e a gente recomenda, tem o escritório A, o B e o C, e o cliente opta se ele quer também esse serviço ou não, né? E aí obviamente no caso a caso, né? Tem casos que são custeados até pela própria empresa, tem casos que o cliente arca com esse benefício, né? Um serviço. E também começamos aí já faz um tempinho, aproximadamente uns 2 anos, nós somos correspondente bancário. Então a gente tem algumas instituições listadas, né, cadastradas, né, como correspondente bancário. Então a gente consegue oferecer crédito em algum momento lá na frente para o cliente adquirir o seu imóvel. Que legal. Isso é bem interessante, isso é um grande diferencial, tá? A Zuckerman, pelo que eu vejo, realmente ela é bem completa, né? Então Exato. a gente sabe que quando tem um leilão ali da Zuckerman, você está num ambiente seguro. Mas aí me levanta exatamente a dúvida. A gente sabe que tem muito leiloeiro por aí, ou leilões forjados, né? Que vão ali buscar realmente aplicar um golpe no consumidor, etc. Como que é um pouco para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, como que é essa questão de você ter a segurança, né? De que aquele leiloeiro é realmente um leiloeiro oficial, é alguém que tem ali as prerrogativas para prestar um serviço, seja nomeado por bancos, por entes privados, tal, ou pelo Poder Judiciário. Como que é essa questão? Então, na verdade, Thomas, a gente tem algumas premissas que nós até sugerimos e sempre passamos isso para os nossos clientes, né? Eu acho que, primeiro de tudo, para a gente ter uma segurança, a gente, que eu digo nós como clientes, né, os compradores ou quem vai participar dos leilões, é sempre bom ter um advogado, né? Independente do leilão ser judicial, ser extrajudicial. Por quê? Porque tudo antes de chegar no leilão tem toda uma história, aquele ativo tem uma história. E o cliente vai fazer uma análise, obviamente, e o seu advogado vai fazer uma análise técnica e jurídica, né? Poxa, o leilão tem risco. Na verdade, o risco de você perder o capital, ele quase não existe, de se perder o principal, o valor investido. Só que esse valor pode ficar preso ali 1, 2 anos, travado num processo, né? Pode ter algum problema para desocupar o imóvel, pode demorar 6 meses, 3, 1 ano. Então são coisas que a gente sempre indica e recomenda, né? Como leiloeiros, né? Profissionais e já com bastante tempo de casa, a gente recomenda um advogado. Né? Esse é o primeiro de tudo. Em relação à segurança do site, né? É o que eu falei, hoje para você ser um leiloeiro, você tem que fazer... Obviamente o leiloeiro tem que ter um cadastro, né, na junta comercial. Então aqui em São Paulo é a JUSESP, né? Em cada estado tem a sua junta local. Depois disso ele tem que fazer uma habilitação no Tribunal de Justiça, ele leiloeiro na física, e para completar todo esse aparato ele tem que fazer uma homologação do site no próprio Tribunal de Justiça também. Então todas essas etapas, né, elas precisam ser feitas e ser seguidas. Então, como eu falei, você vai se homologar no site do tribunal. Tem uma lista de coisas que você tem que cumprir. O leiloeiro vai virar leiloeiro, né? A pessoa física vai virar leiloeira. Tem uma série de documentos, certidões, enfim, você tem que comprovar uma série de questões, existe até um valor que você deixa como calção, enfim, que hoje está sendo até discutido. Mas você tem uma série de pré-requisitos, então não é tão simples. É óbvio que aí tem os aventureiros, né? E os fraudadores. Exato, que querem surfar uma onda que na verdade não é deles, mas é super promissora. É um mundo que gira, que negocia muitos ativos, o nosso foco é imóvel, né? Então geralmente imóvel tem um valor de certa forma expressivo, né? Então, como é que a gente também controla um pouco isso? Então, o cliente ele tem que fazer uma pesquisa na junta, checar no tribunal se de fato esse leiloeiro ele é homologado pelo Tribunal de Justiça, de onde ele atua.
Isso é importante dizer. Eu, como eu, Zuckerman, leiloeiro em São Paulo, eu posso atuar vendendo imóveis no Brasil todo. Mas se o processo está no Mato Grosso do Sul, no Paraná, geralmente é um leiloeiro local que faz a alienação. Então, para cada processo, o comprador de imóveis em leilão ele tem que ir direto na fonte. O processo é no Paraná. Opa, deixa eu ver se esse leiloeiro tem cadastro na junta, é habilitado, se o site é homologado. Então, tem uma série de precauções que o cliente deve tomar. E mesmo assim, infelizmente, faz parte, acho que não só do mundo de leilões, mas hoje geral, você tem aí pessoas mal intencionadas que acabam, às vezes criam um site Zuckerman com 2 N's no final, por exemplo. E o cliente, às vezes, que é leigo, vê aquilo, associa a Zuckerman e acaba passando e, infelizmente, às vezes ainda acabam caindo em alguns golpes. Então, além de todas essas questões de habilitação, das homologações, sempre entrar em contato com o leiloeiro, sempre olhar o edital. O edital a gente brinca que é a espinha dorsal do leilão. Então ali estão as regras, quem que está vendendo, quais são as regras do leilão, regra para pagamento, se você tem ou não que disponibilizar algum tipo de documento pré. Muitas vezes eles cobram antes do leilão encerrado. Isso é muito difícil acontecer, a não ser que seja algum caso maior de uma recuperação judicial, que você tem que fazer. Isso, muito específico. Agora, aquele leilão corriqueiro, que geralmente é o leilão que a pessoa física, enfim, vai participar, ou para investir, ou para comprar um imóvel para si próprio, dificilmente você disponibiliza algum recurso antes do encerramento. Então tem uma série de situações que o cliente, o comprador aí tem que se precaver para justamente não cair numa fraude. Legal. E a gente briga muito, a gente como leiloeiro, enfim, nós temos os nossos concorrentes, mas de certa forma também são parceiros de negócio. O leiloeiro vizinho fazendo a coisa direito também, ela fortalece a nossa entidade de leilões. Existe um sindicato, então tem que denunciar. Quando acontece isso, a gente tem acesso, nós mesmos denunciamos. Então denuncia para Google, se precisar faz boletim de ocorrência. Então realmente tem que levar a sério e até a última etapa, porque senão esse fraudador, amanhã ele cria um outro formato e comete mais um golpe, melhor, ele bola melhor o site, copia de uma forma melhor. Então, assim, a gente sabe que eles são bons naquilo, naquilo que eles fazem. Uma pena que é ruim o que ele faz. Exato, ele é bom no que faz. Ele não utiliza com boa fé, mas tem que denunciar. Tá? Acho que é importante, você tentar tirar esse mau elemento do mercado. Com certeza. Tá? E me fala uma coisa, um pouco sobre o serviço do leiloeiro. A gente tem sempre aquela sensação da importância do trabalho, óbvio, pela captação, a possibilidade de você ter uma ampla publicidade daquele ativo e, obviamente, maximizar valor. Mas como que, na sua visão, é um pouco esse trabalho do leiloeiro? Como que ele maximiza valor na venda de um ativo? Por que não uma simples imobiliária ali para tentar vender? Por que o leiloeiro é importante? Tá, vamos lá. Eu acho, e é legal falar desse ponto, Thomas, porque assim, muita gente enxerga até a imobiliária como um concorrente, E na verdade nós da Zuckerman enxergamos de uma forma diferente. São trabalhos diferentes que podem atuar de forma conjunta, tá? Então vou dar o nosso exemplo. Hoje, quando nós recebemos uma carteira de banco ou uma nomeação do advogado ou do juiz para vender um ativo no Amazonas, tá? Em Manaus. Óbvio que eu, com a minha operação toda em São Paulo, é um pouco mais difícil trabalhar em Manaus do que trabalhar em São Paulo. Acho que isso é condição clara para todos, natural. Só que nada impede de eu trabalhar com um parceiro lá em Manaus. E isso a gente tem muito. Então a gente tem uma grade hoje, eu brinco como se fosse uma teia de aranha, A gente conseguiu, com esses muitos anos aí de estrada, ter parceiros bons, poucos e bons, mas para chegar nesse melhor denominador,
a gente também acaba enfrentando, às vezes, um parceiro que não se identifica com a gente. E tá tudo bem também, né? Vamos virar a página e vamos atrás do parceiro ideal. Então hoje, com muito trabalho, muita divulgação, muitas vezes nós procuramos e muitas vezes também nós somos procurados por esses parceiros. Então, um parceiro de Manaus entra em contato conosco, a gente tem uma área para atender os clientes / parceiros. Eu tenho interesse no imóvel de Manaus, do processo X, Y, Z, enfim. Então a gente pega esse parceiro, mune esse parceiro de todas as informações possíveis para deixá-lo apto a tratar desse ativo para a gente lá. Muitas vezes a gente utiliza esse parceiro para fazer diligência nos imóveis, né? Esse é um diferencial também. Não somos concorrentes e sim tem uma forma muito boa e saudável de se trabalhar em conjunto. Agora é óbvio, são formas distintas. Você perguntou como é que a gente consegue maximizar o valor dos imóveis, né? Primeiro que assim, toda vez que entra um ativo lá para nós, da Zuckerman, muitas vezes a gente já tem algum tipo de acompanhamento em relação a ele, né? Muitas vezes tem um cliente que nos questiona, tem um processo assim, 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 tenho interesse nesse imóvel, então a gente se debruça às vezes no processo para entender não só a questão do ativo, mas a questão do que vem junto com esse ativo, de dívida, enfim, de problemas, se tem, se não tem, se está ocupado, quem que ocupa esse ativo, aonde eu, Zuckerman, posso agenciar isso, né? Onde eu posso interagir. Agregar valor. Exato, né? Em cima dos serviços, dos produtos. Então, assim, qual que eu acho que é a vantagem e aonde você consegue maximizar realmente valor? Primeiro que assim, o nosso interesse é fazer com que o ativo seja vendido no melhor preço possível, né? Então daí eu acho que já tem uma diferença em relação ao mercado de corretagem tradicional, né? Numa imobiliária hoje você disponibiliza o teu ativo por X milhões. Tudo bem, a comissão já está embutida e no nosso caso é diferente. Eu negocio pelos X milhões, a comissão é a parte, quem paga é o comprador, que até é uma dos temas para a gente abordar. Mas qual que é a diferença? Eu vou buscar o melhor valor, né? Quando a gente vai para o mercado de corretagem, geralmente você tem já um valor ali que seria mais ou menos o teto, próximo da avaliação, e a tendência é que você traga esse valor um pouco para baixo. No leilão é o oposto. Eu tento trazer o ativo para a nossa plataforma por um valor mais abaixo, atraio o maior número de pessoas interessadas, clientes, fundos, empresas possíveis para participar desse processo e eu faço com que o valor desse ativo suba e, consequentemente, os 5% que é o previsto por lei, né, do leiloeiro, ele entra como sucesso, né? Com esses 5% eu consigo me ressarcir de todo o investimento que é muito forte, né? Hoje eu posso falar que grande parte do nosso investimento, né, nos leilões ele é direcionado para marketing, né? Então a gente tem uma área muito qualificada, né? Temos várias pessoas o tempo inteiro olhando o mercado, a gente troca muito, né? Eu, comercial e marketing, nós temos reuniões semanais, a gente entra em ativo por ativo, vê aonde que esse ativo está posicionado, tem toda uma campanha por trás, segmentada. É um ativo rural? Eu vou buscar um prospect para ativo rural, né? Qual que é o tamanho da área? É 10 milhões. Então a gente tem também como identificar pelo nosso cadastro inicial no nosso site. Eu já tenho tudo isso segmentado. E a gente tem agências, né, que trabalham só para nós em toda a parte de divulgação, campanhas, mídias digitais, que hoje é o 90% do nosso mecanismo, né? E muito pouco hoje mídia que a gente chama offline, né? Que seria jornal, enfim, às vezes uma panfletagem, mas também não deixamos de fazer. Se a gente identifica que dali eu posso gerar mais valor ou gerar pelo menos um cliente para seguir com aquela arrematação, a gente vai buscar aquilo como objetivo.
Ah, legal. Você comentou da comissão, né? Isso. A gente tem um pouco essa impressão quando a gente está falando do leilão, especialmente ali quando você está numa recuperação judicial, num processo de falência, que o leiloeiro ele tira valor do ativo, já que aquela comissão, embora seja paga ali pelo arrematante, pelo comprador, fica aquela impressão de que, olha, o cara vai tirar aquilo do preço. Mas pelo que você está contando, acho que não é por aí, né? Explica um pouquinho. Na verdade, Thomas, nós não acreditamos sim nessa teoria, tá? Na verdade, a gente tem vários cases, inclusive no escritório, né? Depois a gente pode até fazer um novo bate-papo focado talvez um pouco mais nesse mercado, né? Mas a gente tem, e na verdade é o que eu sempre falo, né? Além da gente não acreditar, não é que a gente não acredita por si só, a gente não acredita por conta de dados e números que a gente acompanha diariamente. Hoje, eu sou medido, né, muito pelos bancos. O judiciário não mede a minha performance. O mercado extrajudicial mede a minha performance. Quando eu falo mercado extrajudicial, vamos falar de bancos, né? Então hoje nós somos o número 1 em vendas nos 3 principais aí, bancos privados, enfim, do país, medidos todo mês, todo trimestre, semestre e ano. E aí, pelos próprios bancos. Exatamente. Então assim, não tem interferência da Zuckerman, não sou eu que crio esse índice, né? E quando a gente fala disso, a gente tem 2 grandes critérios. Um é a quantidade. Então, quanto que eu consigo absorver, né? Consigo absorver hoje tranquilamente 1.000 imóveis por mês. Caramba. É o que a gente roda hoje, não de venda, né? Mas de oportunidades. Consigo aumentar isso? Consigo. Hoje a gente tem uma ferramenta que nos permite. Temos equipe, tem equipe de atendimento, tem toda uma questão de como entra o cliente, o ativo, até o final, né? Como eu falei aí da esteira completa. Nós somos medidos, né? Nós adoraríamos ser medidos pelo judiciário. Para a gente seria ótimo, né? E a gente tenta sempre levar um pouco esse viés, né? Porque qual que é a vantagem, né? De novo, além da questão da comissão, questão do que nos diferencia em relação a uma corretagem. Você tem uma data para encerrar, né? Você tem um tempo. Hoje, quanto tempo se leva para desmobilizar um ativo numa imobiliária? É verdade. Hoje a gente vende de banco 50, 100 ativos por mês num período de 25 dias. Muita eficiência. A gente consegue liberar um imóvel no judicial em 60 dias, que é o prazo ali dos editais, das publicações, de toda a parte burocrática e legal que a gente cumpre sempre. Então, assim, a questão da comissão, né, dentro daquele valor ali do ativo e outra de tudo que é feito, porque muitas vezes o que parece, né? Quando você tem um ativo fácil hoje, né? Eu brinco sempre, né? E até você não vai precisar da Zuckerman, né? Quando você tem um ativo, eu falo, no Jardins por metade do preço, sem nenhum tipo de dívida de nada. Tá vendido. Tá vendido, né? Se deixasse, não ia nem sair do prédio. Alguém do prédio vai comprar esse ativo. Só que a gente entra justamente nos demais, né? Nos casos mais complexos, né? Onde você tem que fazer uma análise, tem que ir para campo, você tem que fazer uma diligência, tem que trocar uma ideia com o vizinho, você tem que trocar uma ideia com a imobiliária, com o advogado. Por isso que eu falo que todos são parceiros, cada um no seu segmento, né? Então, assim, você tem hoje uma agilidade para resolver, muitas vezes no judicial, uma questão, né? Um processo. Então, o ativo virar dinheiro, é o que eu sempre falo, né? Eu dou esse exemplo. No banco, idem, né? E aí, só para fechar essa questão, você tem uma análise hoje que nós somos medidos por quantidade e por qualidade, que na verdade é o que atenderia muito nesse segundo critério, o leilão judicial, né? Que é o quanto que eu consigo gerar de valor para vocês, né? Enfim, vocês que eu digo, a parte, um advogado ou o cartório ali representando o juízo, você me entregar um ativo a 1 e eu te entregar ele a 2. Né? A gente dobrar valor 50% a mais, 30%, 80%, ou às vezes também é o que eu falo, a gente é super realista. Um lance já resolveu. Então vamos buscar otimizar esse valor. Por quê? Porque nós somos remunerados no sucesso e em cima da arrematação. Então não tem porquê eu não executar todas as minhas estratégias para realmente vender aquele ativo, porque se eu não fizer, eu estou gastando dinheiro. É prejuízo
assim, a conta é... É energia gasta exatamente, sem retorno. sem resultado. E muito claro, assim, é dinheiro que se tira do bolso. É o que eu falei, marketing, equipe, nós somos hoje em 55 pessoas mais ou menos, né? Então, assim, é um grande investimento que eu preciso ter e dar retorno, né? Pro CEO aí, pro André, né? Então Entendi. É um pouco disso. E você comentou aqui um pouquinho no começo da nossa entrevista, já estamos aí caminhando para o final, que até 2009 você tinha lá os leilões presenciais, né? E hoje a gente fala Sim. do leilão eletrônico. Imagino também que o leilão eletrônico, além da segurança jurídica que você está relatando aqui, que é inequívoca, ele permite também uma maior captação, né? Você conseguir chegar em maiores... Você vende no mundo inteiro. Com certeza, Thomas. Hoje, assim, a gente fala muito o seguinte, a gente tem duas frentes ali, né? O comitente, que é da onde origina-se o ativo, né? Então, banco, escritórios, enfim, cartórios, e você tem o comprador. Para ambos, a segurança e o ponto principal, que eu acho que eu acabei nem comentando, que é legal até se ter tocado nesse assunto, é a transparência. Então, isso para nós não tem preço, né? Você tem um ambiente onde o cliente fora do país consegue acessar um auditório virtual, olhar ali e acompanhar exatamente a mesma coisa, o mesmo ambiente que se a gente entrar aqui agora e abrir um auditório de algum leilão que esteja ocorrendo, né? É tempo real, né? Não tem interferência humana, né? Existe um sistema que o tempo inteiro tudo que precisa ser feito em relação à inovação, a travas, né, por conta de fraudes, etc., a gente sempre aciona aí o nosso pessoal de tecnologia, né, e segurança. Mas assim, ele é extremamente transparente. O edital está ali, existe um prazo para se negociar aquele ativo, encerrou, não volta, se vendeu, segue para o rito de cobrança e formalização, não vendeu, praticamente esse ativo é devolvido, enfim, ou para o banco ou via judicial para quem de direito, né? O leilão hoje ele é cada vez mais claro, né? Qual que é a nossa ideia? Já tem um tempinho, a gente está até num processo aí de algumas mudanças e alguns projetos novos, né? Não vou poder abrir ainda, mas aí já estou me convidando aqui para um próximo episódio. É um prazer conhecer as novidades. São coisas bem legais, muito voltadas para a tecnologia, produtos e serviços, né? Então a gente tem essa base aí na figura do André, tá? E com certeza eu volto para contar. Mas assim, em suma, o que acontece? Hoje, você tem a regra muito clara, né? Você tem problemas de fraude, enfim, né? Como qualquer outro negócio, você está sujeito a esse tipo de situação hoje. Mas você tem a regra muito clara, você tem um time hoje bem preparado para tirar qualquer tipo de dúvida e te deixar o mais tranquilo e seguro para participar, né? Obviamente, do leilão, né? Então é isso. Eu acho que seguir aí a cartilha, né? Entrar em contato, ter um advogado, né? Eu acho que com certeza quem não participa ou não participou e com certeza vai nos ouvir aí, pelo menos vai gostar. É um mundo muito dinâmico, né? Eu falo aí de novo por mim. Quando eu saí de banco eu falei, puxa, como é que eu vou achar uma coisa ativa igual banco? E eu achei, assim, hoje, para mim, eu lido com banco o dia inteiro, né? Não tem como. Então eu brinco que eu saí de banco, mas o banco não sai da gente, né? Quem trabalha em banco vai até se aposentar. Persegue. Exato. Então acho que é um pouco disso. Legal. Esses são alguns pontos aí que vale quem tiver interesse, enfim. E sempre com o suporte, né, dos advogados aí, que são peças chaves aí em qualquer circunstância de leilão, tá, Thomas? Não, bacana, muito bom falar com vocês. Eu já estou super interessado aqui, já estou querendo entrar no site para fazer ali as minhas propostas, quem sabe, né, arrematar alguma coisa. Está à disposição. Mas é muito bom ver empresas capacitadas, empresas competentes e que vão se destacando no mercado exatamente para trazer essa segurança. E aí acho que é isso. Com o tempo a gente consegue afastar
maus elementos do mercado, Exato. consegue garantir essa segurança jurídica para evitar que um tipo de fraude como essa ocorra. E me parece que realmente o ambiente do leilão eletrônico, especialmente por empresas como a Zuckerman, Obrigado. hoje ele traz bastante segurança jurídica. Muito bom ouvir você. Acho que os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui ficam muito felizes por conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Eu que Obrigado. agradeço. Nós aí da Zuckerman estamos à disposição. Depois passamos aí, enfim, os contatos via o PG Law aí, tá? E-mails, telefones, nossa plataforma. E de novo, daqui a pouco, provavelmente em dezembro, quem sabe em janeiro, voltamos aí para contar as novidades. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, Já fica Thomas. aqui o convite para um capítulo aqui em dezembro e janeiro. Com certeza. Obrigado. Valeu, boa tarde, pessoal. Boa tarde. E se você gostou do podcast, não deixe de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, onde estamos como PG Law. E também de nos ouvir pela sua plataforma de áudio favorita. Qualquer dúvida sobre este episódio e os demais, não deixe de nos mandar e-mail no info@pg.law. Contamos com vocês na próxima. Obrigado.